Abra a sua Bíblia no texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. É o texto sobre o qual vamos nos debruçar. Temos feito aqui uma série de mensagens, começamos há poucos dias no livro dos Reis. E vamos continuar, prosseguir pelo segundo livro dos Reis, depois vamos prosseguir por outros livros da Bíblia. Temos feito assim em séries, tanto na devocional diária, como também através destas reflexões. O texto bíblico, o tema que quero tratar com você é o amor em tempos de pandemia. E diz assim no texto sagrado, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. A palavra do Senhor fale ao nosso coração. Que Deus abençoe em nossos corações a sua bendita palavra. Responda sinceramente. Enquanto a pandemia afetou ou está afetando o teu amor? Vejam, com a pandemia causada pelo novo coronavírus, nós tivemos que nos reinventar, certamente, dentro de casa, muitas vezes. E acabamos aprendendo vários ensinamentos. Este é o lado positivo. Mas sabe, a convivência familiar, apesar de estreitar os laços entre as pessoas, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, também trouxe, infelizmente, muitas divergências. Muitas relações conjugais sofreram bastante desgaste. E, infelizmente, o número de divórcios subiu. De acordo com o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, vejam bem, entre maio e julho de 2020, houve um crescimento de 54% nos divórcios. O número de separações pulou de 4.600 para 7.200 nesse mesmo período. Então, observem que a pandemia, por quanto traz profundos e preciosos e positivos ensinamentos, trouxe também, como consequência, esta situação. Gabriel Garcia Marques, o escritor colombiano premiado, ele escreveu um romance intitulado O Amor nos Tempos de Cólera. Aliás, foi tema também de uma mensagem minha, uma reflexão minha lá no início da pandemia, o ano passado. O livro narra a história de um amor romântico entre Florentino e Fermina. Aliás, o amor de Florentino por Fermina, e que levou 50 anos para se concretizar, vejam só. Ao mesmo tempo em que se passa a história, a Colômbia passava por um surto de cólera, isso no final do século XIX. Há no uso do termo cólera, obviamente, aqui uma intenção dupla, porque cólera tanto se refere ali à enfermidade, como também tem o sentido de raiva, ódio muito grande e violento. É interessante isto. O amor em tempos de cólera. Agora observem, eu trago a pergunta novamente. Enquanto a pandemia afetou ou está afetando o seu amor pelo seu cônjuge, o seu amor pelos filhos, o seu amor pelos outros, pelas pessoas. Falamos há pouco sobre a ação solidária nesse tempo. Enquanto a pandemia afetou o seu amor pelo outro. Mas sabe, eu quero nesta noite especialmente tratar
da seguinte pergunta: enquanto a pandemia afetou o seu amor por Deus, pelo Senhor, pela igreja do Senhor? Sim, a pergunta é essa: você ama a Deus? Sobre isso nós vamos refletir. Eu quero, em primeiro lugar, pensar com vocês sobre o seguinte: nós fomos criados para um relacionamento de amor com Deus. É muito mais do que religião, meramente, irmãos. É muito mais do que mero formalismo religioso. Nós fomos criados para um relacionamento com Deus, um relacionamento de amor. Deus busca um relacionamento de amor contínuo com cada um de nós, com cada uma de suas criaturas. Um amor e um relacionamento que seja pessoal e real, autêntico. Isso nos reporta, por exemplo, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que depois do pecado, ou antes mesmo do pecado, né, diz que Deus passeava à tardinha pelo jardim. E ali a ideia é que Deus tinha e mantinha com o ser humano um relacionamento. Quem sabe no final do dia paravam ali para conversar. Deus busca ter com você um relacionamento de amor que seja real e que seja pessoal. Em Deuteronômio 6, 4 a 5, Moisés fala sobre o temor do Senhor, para em seguida ele falar e desafiar ao amor pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20a, diz assim: escolhe a vida para que vivas, amando ao Senhor teu Deus e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Mateus 22, 37 e 38, Jesus Cristo é desafiado e é perguntado sobre o mandamento maior, já que havia muito mais do que 600 mandamentos. E quando Jesus é perguntado sobre isso, ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E ele diz: este é o primeiro e grande mandamento. Pense nisso. O pastor Blackaby, que escreveu o livro, o estudo, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, ele fala sobre isto. Ele diz que, uma certa ocasião, havia um membro da igreja, um irmão da igreja, um líder da igreja, que estava tendo problemas na vida pessoal, na vida profissional, na vida sentimental, familiar. Havia crises em todas as áreas da vida. E Blackaby perguntou para ele: meu irmão, você ama o Senhor? E o homem se espantou. Ele disse: eu tenho feito tantas coisas, eu sou membro da igreja, mas eu não sei se eu amo ao Senhor. Parece que a vida dele estava toda desorganizada. A partir deste princípio básico, é isso que Jesus quer nos dizer como o primeiro e grande mandamento. O amor ao Senhor, o relacionamento com Deus. Não meramente ritos. Relacionamento é o que somos desafiados nesta noite. Em segundo lugar, eu quero tratar com você e pensar com você que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na narrativa do nascimento de Salomão, se diz que o Senhor o amou, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 24. E por isso é que o profeta Natã
lhe deu um segundo nome. Sim, Salomão tinha um segundo nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Ora, o nascimento dele foi a confirmação e a certeza do perdão de Deus concedido a Davi. Davi havia pecado com Batseba, usou, e eu diria abusou, de Batseba, assassinou o seu marido. Deus enviou o profeta Natã à casa de Davi e lhe disse: nisto erraste, pecaste e fizeste o mal. Neste confronto com a palavra do Senhor, Davi se arrepende, mas mesmo assim sofre as consequências, a morte da criança. Batseba já estava grávida. E depois, então, de tudo isso, Batseba fica grávida de Salomão. E quando Salomão nasce, a Bíblia diz: e o Senhor o amou. Então, o que nós vemos aqui é que Salomão, no texto que lemos, 1 Reis 3:3, que diz: e Salomão amou o Senhor, ou amava ao Senhor, não apenas amou. O que nós encontramos é que Salomão, então, correspondeu àquele amor de Deus por ele. Salomão era um homem sábio, era um homem rico, era um grande homem, porém, o mais brilhante elogio que se faz dele é que ele amava ao Senhor. É interessante isso. Nós não encontramos na Escritura, não me lembro aqui de outro personagem que se diga isso. Ele amava o Senhor. E isso foi resposta ao preliminar e incondicional amor de Deus por ele. 1 João capítulo 4, versículo 19, nós temos duas possíveis traduções para esse texto. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a primeira possibilidade. Com isso, o texto pode estar nos indicando que todo o nosso amor pelos nossos semelhantes, pelas pessoas que nos cercam, está fundamentado e baseado neste amor de Deus. Pelo fato de que Deus nos amou primeiro, ele então nos levou e nos conduziu a este amor. Mas também há uma outra tradução que é muito usada também. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o nosso amor pelo Senhor é resposta deste amor do próprio Deus por nós. Nós amamos a Deus porque ele primeiramente nos amou. 1 João capítulo 4, versículos 20 a 21, se diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, o nosso amor pelas outras pessoas é reflexo do nosso amor por Deus, pelo Senhor. E o nosso amor pelo Senhor, ele é reflexo do primeiro amor de Deus por nós. Deixa eu perguntar para você nessa noite: você ama o Senhor? Ou você é apenas religioso? Ou você vai a Deus apenas para pedir coisas, para fazer pedidos? Deus está buscando um relacionamento de amor. Foi por isso que ele nos amou primeiro. A fonte, a origem, a causa do nosso amor pelas pessoas e mesmo do nosso amor pelo Senhor é o próprio amor de Deus. Isso nos leva a um terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, sobre o qual já tratei um tempo atrás. Mas eu quero mais uma vez trazer à luz aqui desta expressão bíblica e deste amor, o fato de que Salomão amava o Senhor. É que o amor na Bíblia, ele é atitudinal e não meramente sentimental. Aí está a questão.
Porque talvez você tenha pensado, quando eu fiz a pergunta se você ama a Deus, você tenha pensado nisso. Eu não sei se o meu sentimento. Não estás falando de sentimento. Observe o texto novamente. Salomão amava o Senhor e o texto não para aí. Ele continua dizendo, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto nos altos, ou que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Há um texto em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3a, e que dizem assim, os versos: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós me dizeis, em que nos tens amado? E Deus continua, acaso não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Esse é um texto muito difícil de entendermos na prática. Algumas traduções traduzem este aborreci a Esaú como se referindo a odiei a Esaú. Como assim? Deus amou a Jacó e aborreceu ou odiou a Esaú? O que é isso? Que amor é esse? Observem que a pergunta que as pessoas estavam fazendo a Deus, quando Deus afirma, eu vos tenho amado, é, de que maneira nos tens amado? Como nos tens amado? Por quê? Porque o amor na Bíblia não é sentimento, mas é verbo de ação. E aí é que a gente pode entender o que quer dizer isto. O amor está ligado a atitudes. E quando Deus diz, então, amei a Jacó e aborreci a Esaú, Ele está simplesmente dizendo o seguinte, eu escolhi Jacó para, através dele, constituir o meu povo. Eu não escolhi a Esaú. É por isso que pode parecer e soar estranho aos nossos ouvidos dizer que Deus odiou a Esaú. Mas é esse o sentido. Observem que, por exemplo, quando Samuel vai à casa de Davi, da casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi, ele não sabia ainda que era Davi, mas Deus tinha dito, vai à casa de Jessé, o belemita, e lá eu vou te mostrar que eu tenho separado um homem segundo o meu coração para ser rei. E o que a Bíblia diz nesse texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7? Diz que Jessé trouxe, obviamente, o primogênito da sua casa, a Eliabe, e colocou ali diante de Samuel, e Samuel disse, certamente está diante dos meus olhos o ungido do Senhor. Aí Deus diz, não, eu não escolhi, ou na versão mais usual, aparece, eu rejeitei a Eliabe. O que quer dizer isto? É isto. O amor de Deus significa atitudes, significa ações concretas. Ora, meus amados irmãos, quando nós lemos, portanto, sobre o fato de que Salomão amava ao Senhor, isso está ligado a ações concretas de Salomão. Como Salomão amava ao Senhor? O texto diz, Salomão amava adorar ao Senhor. Versículo 4. Salomão amava obedecer e guardar as ordenanças do Senhor, andando nos seus caminhos e perante a face do Senhor, conforme Davi, seu pai, lhe instruiu e lhe ensinou. No capítulo 2, Davi chama o seu filho Salomão e lhe diz, olha meu filho, guarda os mandamentos do Senhor, anda perante a face do Senhor. Salomão amava servir a Deus generosamente. O texto diz que ele ofereceu a Deus 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Isso mostra a generosidade
1000 ofertas, é isso que diz o texto. Ele ofereceu a Deus generosamente. Então observem, portanto, que o amor é atitudinal. Amor na Bíblia não é sentimental, é atitudinal, são atitudes. Isso combina com o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13. E ele vai dizer, o amor faz isso, faz aquilo outro. O amor não faz isso, não faz aquilo outro. Amor é verbo de ação. Amor é atitudinal. Você ama o Senhor? Quais são as atitudes correspondentes? Como você demonstra e mostra o seu amor pelo Senhor? Em quarto lugar, nós aprendemos que nós somos chamados a aperfeiçoar o nosso amor. O texto diz assim, Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto. Há um amor de exceção aqui. O texto diz que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Eu fiquei aqui me debruçando nesse texto, me perguntando por que o texto bíblico diz exceto. O que é que Salomão estava fazendo aqui? Então observem que, embora o amor de Deus para com Salomão fosse um amor perfeito, o que o texto quer dizer quando diz exceto, é que o amor de Salomão ainda era imperfeito com o Senhor. Daí a observação bíblica, exceto que... O que isso quer dizer? É que Salomão resolveu aqui escolher um lugar específico para sacrificar ao Senhor, para oferecer ofertas ao Senhor, que não estava de acordo com a orientação do Senhor. Foi suportado, etc., mas fugia daquilo que Deus tinha determinado. O sacrifício devia ser feito como o próprio Salomão vai fazer depois. Vejam 1 Reis, capítulo 3, versículo 15. Quando Salomão acordou do sonho em que Deus lhe pediu, ou lhe colocou, pede o que quiseres, ele voltou a si, acordou, viu que era um sonho, e diz a Bíblia, voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos. Isto quer dizer que agora Salomão obedeceu. Mas o que eu quero ressaltar é exatamente isso. É que embora o amor de Deus para com Salomão fosse um amor perfeito, eu diria um amor perdoador, um amor que cura, Salomão ainda trazia no seu coração um amor imperfeito pelo Senhor. E assim somos nós. Nós temos um amor imperfeito para com o Senhor. O salmista vai dizer, por exemplo, que darei eu ao Senhor, Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não há como. Somos imperfeitos, somos falhos. E é por isso que a palavra do Senhor nos traz um grande desafio em Mateus capítulo 5, versículo 48, palavra de Jesus a todos nós. Ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Será que eu tenho condições de ser perfeito como Deus? Mas Jesus não está falando de perfeição moral, ele está falando de perfeição no amor. Perfeição amorosa. Observem o contexto. Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz sair o seu sol sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeitos no amor, como é perfeito no amor o vosso Pai
que está nos céus. Eu acrescentei aqui no amor, para explicar que é exatamente este o desafio e ensino de Jesus. Quer você se parecer mais e mais com o Pai Celestial? Quer você identificar-se cada dia mais como verdadeiramente filho de Deus? O que Jesus está dizendo é: ame, 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 exatamente como o Pai Celestial. O nosso amor é imperfeito, mas nós não devemos nos conformar com este amor imperfeito. Nós devemos cada dia mais crescer no amor. E meus amados irmãos, como eu disse aqui no início, o amor a Deus, ele é a origem, ele é a causa, ele é o fundamento do nosso amor pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos e até pelos inimigos. Ele é a origem. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me torno parecido com Ele. Mais e mais o meu amor é aperfeiçoado. Eu gosto muito da expressão de Efésios capítulo 5, quando Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores. A palavra imitador aqui se refere a exatamente esta adaptação que acontece com certos seres que se adequam ao ambiente, tomando a forma e às vezes as cores. É a expressão, por exemplo, usada ali do grego para o camaleão, que toma a cor, por exemplo, do galho para se disfarçar ali. Ele vai tomando a cor. Quando Paulo diz, sede imitadores de Deus, ele está dizendo, aproximem-se, liguem-se, relacionem-se com Deus a cada dia. Amem ao Senhor, porque é isso que vai fazer com que o amor de vocês seja cada dia mais aperfeiçoado. Irmãos, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais nos relacionamos com o Senhor, quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos convivemos com o Senhor, mais e mais nós o amaremos, mais e mais o seu amor será derramado em nós pelo Espírito que nos foi dado. Mais e mais o nosso amor estará sendo aperfeiçoado. Deixa eu dizer nessa noite a você, Deus ama você, Deus te ama. Mas a grande pergunta nessa noite é, e você? Você também ama a Deus? Como você ama a Deus? O escritor italiano Alessandro Frezza escreveu um texto que eu li aqui para os irmãos, exatamente no contexto daquela outra mensagem que preguei sobre o amor em tempos de cólera, lá no início da pandemia. E ele escreveu então um texto chamado O Capitão e o Marinheiro, que fala sobre quarentena também. E o capitão de uma embarcação em quarentena passa a explicar para um moço marinheiro que estava desesperado pela situação vivida, pelas restrições de liberdade, e este capitão passa a mostrar para ele o que aprendeu em uma quarentena. Ele conta como, confinado ao barco, ele ansiava por desembarcar em um porto e desfrutar da primavera em terra. O capitão resolveu que, em vez de se lamentar e criar hábitos desastrosos, iria se comportar diferente de todos os demais que estavam no barco. Começou com alimento, passou a depurar pensamentos poucos saudáveis, fazer exercícios, inclusive pulmonares, passou a orar, e em vez de pensar em tudo que não podia fazer, ele pensava no que faria uma vez chegado à terra firme. Aquele marinheiro jovem ainda
em crise por conta daquela quarentena, ele disse: como acabou, capitão? E o capitão respondeu: eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. E o marinheiro então pergunta: privaram então o senhor da primavera? Ele diz: sim, naquele ano me privaram da primavera e de muitas outras coisas. Ele conclui dizendo assim: mas eu mesmo assim floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pôde tirá-la de dentro de mim. Meus amados irmãos, mesmo assim eu floresci, mesmo na quarentena, mesmo na pandemia, eu floresci. Eu levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pôde tirá-la de mim. Amar a Deus é trazer sempre a primavera dentro da gente. E trazer a primavera dentro da gente é florescer no amor. No amor a Deus primeiramente, mas também nos nossos relacionamentos a cada dia. Ame ao Senhor e traga no seu coração, no seu interior, a primavera, pois ninguém nunca mais vai poder tirá-la de você. Que Deus nos abençoe.